Olá, meu querido, minha querida, você que acompanha o nosso trabalho, que quem está falando é o pastor e professor Arthur Eduardo, para quem não me conhece. E nós estamos sempre fazendo vídeos, né, sobre alguns temas pertinentes, algumas questões envolvendo a igreja, questões gerais, etc. E eu gostaria de convidar você a também nos acompanhar na coluna de opinião que nós temos no Gospel Prime. O Gospel Prime hoje é um dos sites mais acessados do Brasil, se não for o site de notícias cristãs mais acessado do Brasil. E lá nós temos uma coluna nossa com vários artigos, vários ensaios, vários textos sobre os mais diversos temas. E nesse vídeo eu gostaria de comentar com você o nosso mais recente texto para o Gospel Prime, intitulado Um Povo Sem Heróis que Só Pode Ser Salvo pelo Maior de Todos. Esse vídeo eu vou ler o meu texto e vou comentá-lo. Algumas pessoas têm pedido isso, para que eu esteja comentando aqui, né, esses textos que eu lanço na internet, em alguns veículos e principalmente os do Gospel Prime. E eu escrevi o seguinte: o Brasil é um país realmente sui generis. Enquanto a maioria das pessoas em outros países admira os exemplos benéficos que produzem, seus ou de outros, o brasileiro, grosso modo, não admira nenhum exemplo, nenhum paradigma, parece não absorver nenhum princípio criado por outros países, como ícones do que eles são ou têm de melhor. Nenhum. Nós que nos achamos tão abertos, tão culturalmente dispostos a intercâmbios dos mais variados, na verdade somos uma geração tanto quanto zumbi, para pegar carona em um dos grandes modismos atuais da cultura pop, né? Todo mundo hoje fala de zumbi. Andamos, comemos, vamos de um lado para o outro, existimos, mas é como se não tivéssemos propósito civilizacional, como se víssemos o avanço civilizatório alheio e ao invés de absorvermos o que há de melhor no mundo, e aí sim darmos sentido à interculturalidade, ficássemos andando em círculos, abertos ao mundo, mas fechados em nós mesmos, vibrantes, mas sem vida. É um caso único no mundo. De fato, o Brasil é um país que não admira as coisas boas, porque se admirasse, as copiaria. Os países, normalmente, eles dão um sentido à interculturalidade com essa troca, tá certo? A troca não consiste em mera absorção daquilo que há de bom em outros países. Não é somente nós copiarmos modelos como se nós não tivéssemos nenhum senso crítico, não é isso. A interculturalidade tem a ver com intercâmbio. Intercâmbio é intertransferência. Ou seja, é necessário que nós exportemos algo de bom e que nós absorvamos também aquilo que é de melhor. Não é? Então, observe, o Brasil tem muito pouca coisa, pouquíssima coisa que é exportada, justamente porque esta questão de trabalhar o que há de bom, o que há de melhor, não é uma das nossas preocupações. O povo brasileiro não se preocupa com isso. E eu vou demonstrar, não é, por que eu defendo essa ideia, de que nós não temos essa preocupação em observarmos o que há de melhor nos países, naquilo que os países podem produzir, em outras culturas, por exemplo. Tomemos como exemplo os heróis. Vivemos atualmente uma febre mundial na cultura pop com os heróis modernos, de quadrinhos, filmes, etc., né, séries. O maior exemplo é o que acontece com os Estados Unidos, mas não se restringe àquele país. Os russos, por exemplo, estão produzindo, inclusive em parceria com os americanos, heróis russos ou americanos em versão russa e até soviética. Europeus também estão imersos em uma cultura de heróis, uma vez que, graças às mitologias antigas europeias, o velho continente tem uma longa e rica tradição de heróis em seus mitos, vide os gregos e os nórdicos, por exemplo. Muito do que se estabelece hoje na cultura pop, né, de quadrinhos, séries, provém dos mitos que os europeus produziram. Por exemplo, Thor, né, o deus do trovão, na mitologia dos quadrinhos da Marvel, é um deus nórdico. Ou seja, é uma divindade nórdica, tá certo? Lá da Noruega, daquela parte norte da Europa. Nós temos, por exemplo, outros heróis
que têm as suas raízes em mitologias de povos europeus. Isso porque a tradição da Europa, né, ela é rica na produção de, obviamente, mitológica, mas na produção de deuses e semideuses. Esses semideuses europeus, eles são padrões de heróis. Quase todos os semideuses europeus, eles têm habilidades que eternizaram-se na mitologia daquele continente, através de atos de coragem, de bravura, de força, de inteligência, etc. E isso porque eu entendo que aqueles povos, eles tenham o desejo, a aspiração de produzir ou de passar a perpetuar para gerações futuras aquilo que elas anseiam de melhor, aquilo que eles anseiam de melhor. Observou? Então, quando nós vamos fazer a comparação com o nosso folclore mítico, nós temos figuras que são grotescas, figuras que são danosas, figuras que são amaldiçoadas, figuras que são amaldiçoadoras. Observe, nós não temos a produção, né, mitológica, folclórica de heróis, quer dizer, são muito parcos, quase que desconhecidos. Né? Nós temos aqui e acolá a tradição de algum indígena, de alguma figura assim, mas que isso não é conhecido do grande público. Pelo contrário, as figuras mais conhecidas, indiscutivelmente, são figuras grotescas. É claro que nas mitologias desses povos havia figuras grotescas, monstruosas, danosas ao homem, que representavam aquilo que havia de pior, vamos dizer assim, na sociedade, ou até das divindades, ok? Mas no Brasil, parece que só temos isso. Nós não temos nada nem antigo, nem atual, que seja a encarnação, a materialização de aquilo que nós podemos aspirar de melhor. Ou seja, nós não temos essa concretização através de uma figura mítica folclórica do que nós aspiramos de melhor. E eu continuo o texto dizendo o seguinte: o papel do herói de um povo, no mito moderno ou não, é aglutinador. Tipifica os anseios do que há de melhor nas aspirações, vivências e narrativas culturais daquele povo. É claro que o modelo ideal, que é um modelo ideal, embora os revisionistas modernos, relativistas éticos, em sua maioria, façam cada vez mais releituras dos heróis, atribuindo-lhes mais humanidade. Isso quase sempre os estraga. Um herói é, por definição, alguém que faz atos heróicos. Você pega, sabe por que alguns filmes de heróis fracassam? Porque colocam heróis em dilemas muito humanos. Então, a função do herói no folclore popular, nós poderíamos dizer assim, na cultura pop atual, não e nunca foi, certo, humanizar-se. O herói, ele é herói justamente porque ele tende a parecer cada vez mais com aquilo que nós entendemos com poderes divinos ou semidivinos. Então, o herói, ele é admirado não porque ele é muito humano, ele é admirado justamente porque ele carrega em si atitudes, ele produz ações que são menos parecidas com os humanos. Então, um herói, para ser herói, ele não pode ser egoísta, ele não pode ser assassino, não é? Tanto que essas figuras na cultura pop são chamadas de anti-heróis. Mesmo que trabalhem para o bem, eles não são considerados heróis, são anti-heróis. Porque a figura deles, dessas pessoas que trabalham com os defeitos humanos, eles não condizem com o papel clássico do herói. O papel do herói é aquele que faz atos heróicos. Então, observe, é lógico que os heróis, eles se aproximam do modelo ideal de ética, de coragem, né, que nós temos, de responsabilidade, de altruísmo. Mas o Brasil não tem, veja, nós não produzimos personagens assim. É incrível isso. É um caso único no mundo, mas nós não temos personagens heróicos em nosso folclore. Nós não temos encarnações heróicas. Nem na atualidade nós conseguimos produzir. Observou? Veja, isso é sintomático.
não é? Um país desse tamanho, um país que compra a cultura pop alheia, um país que admira-se com a cultura pop, né? Um país que comercializa a cultura pop alheia, tá certo? Por exemplo, a cultura de quadrinhos dos mitos atuais de heróis é disseminada no Brasil. Isso então demonstra, evidencia que o brasileiro gosta, tá certo, dessas histórias, né? O brasileiro, ele tem interesse por elas. Do contrário, aqui não haveria espaço mercadológico para essas figuras, né? Mas é o contrário. No caso dos mitos antigos, os heróis, na maioria das vezes, se viram meio que forçados por alguma necessidade a praticarem atos heróicos. Mas seus exemplos de coragem, verdade, bravura, inteligência perpetuaram-se como paradigmas do que as sociedades que os produziram tinham de melhor, ainda que apenas em suas aspirações. O mesmo acontece com mitologias modernas, em que todos sabem que os personagens heróicos criados são pura ficção. Observe o Superman. Ele simboliza talvez melhor do que qualquer outro herói o que a sociedade estadunidense que o produziu aspirava. O ideal de um homem heróico para os Estados Unidos na década de 1930, quando o Super-Homem foi criado, é de alguém que tem uma força descomunal, como um semideus, tem habilidades únicas, como super velocidade, olhos de raio-x, raios que saem dos olhos, voe, e que também seja um exemplo de alguém que luta pela justiça, pela verdade e pela paz. Quer dizer, o Super-Homem, que é o herói, talvez o mais conhecido de todos os heróis, é uma pessoa que luta pela verdade, justiça e pela paz. Veja, isso é tão característico do super-herói quanto os seus poderes. Observe que é um casamento entre super força, super velocidade, habilidades físicas e habilidades altruísticas, né? Habilidades ético-morais. O super-herói, como um Superman, o maior ícone entre os super-heróis é, na verdade, a projeção de uma figura ideal. Observe, mas isso fala muito sobre a sociedade que o criou. Compreende? Esse é o tema que eu quero trazer nesse artigo. Por isso o Superman é capaz até de dar a sua vida sem pestanejar. Até os heróis com motivações mais sombrias, como vingança ou ira, como é o caso do Batman, que perdera seus pais ainda muito novo e desde aquele dia tenha jurado combater o crime na cidade onde vive, tem em sua longa lista de atos heróicos um desapego completo por fama, pelos holofotes, por reconhecimento público. São austeros em suas práticas de vida, sendo guiados por um forte senso deontológico, isto é, de missão do dever. Quer dizer, talvez o segundo herói mais conhecido de todos é o Batman. É um herói imediatamente reconhecido por quase todo mundo. Quase todas as pessoas minimamente ligadas à cultura pop atual, elas reconhecem a figura do Batman. E mesmo tendo uma motivação contrária, né, ou diferente do que a do Super-Homem, mesmo que seja movido por vingança, por ira, mas o senso altruístico de Batman está presente. Veja que ele é um ser que não quer holofotes, ele não quer aparecer, ele não quer gratidão nenhuma, não é? Ele não quer ser reconhecido por nada, ele só quer fazer aquilo que ele pensa que deve, ou seja, é um forte sentimento deontológico. Isso fala muito sobre a sociedade que o produziu. É uma sociedade que valoriza o dever, o devido, não é? Nós brasileiros podemos dizer que nós valorizamos o indevido, tá certo? A nossa relação com o governo, por exemplo, é uma relação de desconfiança, desgosto, descaso, de tudo, não é? Quer dizer, tanto do governo para com o povo, do povo para com o governo. Não há senso cívico hoje no Brasil. Nenhum, nunca houve e hoje é que não há mesmo, tá certo? Então é por isso que nós não temos esses sentimentos eles não afloram e nós não produzimos atos heróicos, não é? Até algum personagem que surge no cinema ou em um folhetim aí televisivo, não é? E que o personagem ele tenha algumas características de herói, ele é imediatamente trabalhado pelos seus criadores para mostrar que ele não é herói coisa nenhuma, tá certo? Que ele às vezes tem mais erros do que virtudes, né? E as virtudes, quando aparecem, elas aparecem de maneira muito pontuais, ou seja, nós não somos um povo, né, capaz de materializar nossas melhores aspirações.
E essa é a minha tese, né? O Batman, ao contrário do Superman, não tem um superpoder, mas tem motivação, dinheiro e inteligência suficientes para se tornar alguém tão conhecido quanto aquele, ou seja, quanto Superman, quando o quesito é combater o crime. Mas não se engane, há heróis, por exemplo, estadunidenses, há heróis que são negros, brancos, ricos, pobres, com ou sem traumas, pois o apelo imagético que os forma, fazendo-os voar ou terem super audição, visão, força, etc., é oriundo das aspirações do povo que os produz, ainda que suas motivações sejam ruins. Até heróis que são criados para apenas competir com outros heróis, porque isso existe, obviamente, nós estamos falando também de um campo mercadológico gigantesco hoje, é uma indústria multibilionária, a indústria do entretenimento baseada em heróis, mesmo quando as motivações são puramente mercadológicas, mas os heróis, eles têm algo a oferecer, né? Eles são criados como sempre, como símbolos aglutinadores daquilo que a sociedade almeja de melhor, tá ok? Então isso é uma realidade indiscutível, né? É curioso, mas no Brasil não há heróis. Nunca observou? Não temos nada, nenhum ser que aglutine em si nossas melhores aspirações. Porque simplesmente não temos nenhuma como civilização. Parece que o brasileiro não tem nenhuma aspiração, não é, de concretização daquilo que há de melhor, pelo menos ações melhores dos seres humanos, né? Nossa meta parece ser apenas a sobrevivência. E com isto, o que escancaramos é todo o nosso individualismo. Se cada um de nós, brasileiros, restringimos-nos a valorizar apenas o que nos caracteriza como indivíduos, acabamos por não dar a mínima para o que nos faz civilização. Um conceito eminentemente da coletividade. Isto posto, não é à toa que não apenas não tenhamos heróis, como cultuemos os vilões, os anti-heróis. Por exemplo, essas pessoas que nós colocamos em evidência na nossa sociedade, né, culturalmente falando, são pessoas que assemelham-se a vilões ou anti-heróis, né? Você vê pessoas, por exemplo, enaltecendo figuras que estão, músicos, né? Pessoas que de moral duvidosa, pessoas que estão ostentando drogas, ok? Pessoas que estão se colocando no máximo como desajustados, translocados, desencontrados em relação a um papel digno dentro da sociedade. Essas pessoas são ovacionadas como heróis. Herói para um apresentador televisivo, sabe quem é? Quem faz mudança de sexo, observe, né? É o guerreiro, é o herói. Quer dizer, o Faustão chamou a filha de Gretchen de guerreira porque ela fez uma operação de mudança de sexo. E isso, né, em horário nobre, no domingo. Ok? Então, observe como as nossas aspirações elas são parcas, né? Pequenas, né? São insignificantes. Observe. Né? E isso é algo realmente que é característico do nosso povo. É característico do nosso povo. Isto reflete no dia a dia da política as nossas relações na igreja. Tudo que é cultuado é a partir do individualismo aviltante, que nos impede de sequer termos condições de criarmos um ser que metaforicamente espelhe ao menos as aspirações gerais que qualquer ser humano saudável tem, como senso de equidade, justiça, honra, honestidade, verdade. Isso não é algo que somente o americano tem, ou o britânico tem. Isso é algo que todo ser humano tem. E é normal que os seres humanos produzam obras de ficção, pelo menos, né, que reflitam esse estado ideal. Né? Nós não podemos alcançar, nós não podemos nos tornar nesse estado ideal por causa das nossas limitações, mas produzir obras de ficção podemos produzir. E por que elas não são produzidas? Né? O falecido cantor Cazuza tipifica bem o que me refiro quando cantava o trecho seguinte, característico de sua geração Brasil: meus heróis morreram de overdose. Eu não duvido, não. Eu não duvido que os heróis dele tenham morrido de overdose, não. Entendeu? E não há nenhum problema em você ter uma reverência, né? Você prestar algum tipo de reverência a alguém que foi importante, mas que tinha esse ou aquele deslize. Mas observe,
O que ele canta na música é que os heróis dele todos se restringem, né, a pessoas que morreram de overdose. Observou? O herói das massas é normalmente no Brasil um comediante desbocado, um ex-presidente estuprador de cabritas, um guerrilheiro frio ou guerrilheiros frios, corruptos, traficantes ou viciados, políticos de moral extremamente duvidosa ou clérigos intolerantes. Quem são os heróis no Brasil? São anti-heróis, ou são vilões mesmo. Pelos frutos nós os conhecemos. Resta, portanto, à igreja, a apresentação em defesa de alguém que carrega em si todas as qualificações heróicas, sendo a maior de todas, ou o maior de todos os atributos do herói, o sacrifício. O herói verdadeiramente herói é alguém que não ama a própria vida mais do que a dos próximos. Jesus traz consigo, como nenhum outro na história, tal prerrogativa. A grande diferença, porém, entre a sua história e as mitologias dos heróis antigos e modernos é que as histórias destes são todas ficções. A daquele é verdadeira. Se, como povo de um país, não temos cabedal cultural para criarmos e honrarmos encarnações fictícias daquilo que aspiramos de melhor, propaguemos os feitos daquele que é o maior herói dentre todos, não de um povo ou um país, mas de todo o universo. Bem, resta-nos, não é, propagar a vida de Jesus, não é, como de fato o maior entre todos os heróis. Isso nós temos. Nós temos no Brasil uma igreja que, apesar das suas dificuldades, é uma igreja pulsante, é uma igreja vibrante, é uma igreja que está viva. Apesar de todas as intempéries, apesar de todos os problemas, apesar de todos os percalços, há um remanescente, sim, fiel no Brasil. E esse remanescente fiel, ele precisa desligar-se de tudo aquilo que o afasta do seu propósito principal, que é a propagação da vida e da obra de Jesus. Jesus, ao contrário dos outros heróis míticos, ele foi uma pessoa real. Ele viveu, certo? Ele nasceu, viveu e morreu por nós, mas não somente morreu, ele também ressuscitou. Nós temos na figura de Jesus o maior amor altruísta de todos, aquele que deu a vida, inclusive por todos que não mereciam. Nos filmes de heróis nós vemos pessoas que são inocentes, que sofrem por quem os heróis lutam, a quem os heróis defendem. Jesus, ele vem, mas ele não vem. Sua pesquisa gerou o seguinte: ele não vem para trabalhar ou salvar apenas inocentes. Ele vem transformar aquela pessoa que está caída, né, que somos nós, afastadas de Deus, imersas em pecados, mortas em delitos, transformar em pessoas vitoriosas. Veja só que coisa extraordinária. Já que não temos como desfrutar de um trabalho de materialização do herói, então nós podemos e devemos propagar aquele que foi, dentre todos, o maior herói que já existiu, a pessoa de Jesus Cristo. Tá ok? Então, essa foi o meu primeiro comentário acerca de um texto que nós escrevemos, esse texto intitulado Um Povo Sem Heróis, que só pode ser salvo pelo maior de todos. Texto que nós lançamos recentemente, agora no mês de janeiro de 2020, no Gospel Prime. E lá na coluna de opinião que nós temos, você pode verificar, constatar aí, fazer uma leitura, uma pesquisa, uma análise de todos os textos que nós trabalhamos para o Gospel Prime, sobre os mais diversos temas. Nós temos vários textos naquele site, na nossa coluna de opinião. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e que você nunca deixe de admirar este que foi o maior herói de todos e propagar seus feitos, porque é para isso que nós, igreja, estamos aqui. Deus abençoe sua vida.